Glórias a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda parte aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos discorrer a partir do versículo 27, onde nós paramos na semana passada, no 26. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Vamos discorrer a partir do versículo 27. Bem? Antes, então, nós vamos ler o nosso versículo-chave. Vamos todos juntos, então, discorrer o nosso versículo-chave. Carta de Paulo aos Romanos 8:1, que nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. 27 de 2 aos Coríntios nos diz: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Pai amado, nós queremos neste momento buscar em Ti, Pai, a misericórdia para que a Tua palavra encontre guarida em cada coração e que isso possa nos alimentar, nos fortalecer para enfrentarmos a batalha. Ao dia, Senhor, em que vires, ou até a nossa saída daqui, Senhor, precisamos do Teu auxílio. Por isso, ó Deus, que esta palavra possa nos ajudar a enfrentarmos esta caminhada em nome de Jesus Cristo. Amém? Assentai-vos, por gentileza. Nós vamos então, nós vimos que na semana passada, quando nós ficamos até o versículo 26, que Paulo então ele se obriga a começar a falar daquilo que ele tinha feito e que Deus tinha trabalhado na vida dele. E ele vem nos mostrar agora que ele se fortalece na fraqueza. Nós vimos que Paulo ele está combatendo os falsos mestres, aqueles profetas que se diziam de Deus estavam agora atrapalhando o querer de Deus, ou seja, a obra de Deus. E ele vem nos falar desta maneira então do trabalho que ele tinha passado. E depois ele nos fala também que com fome, com frio, se nós atentarmos para a vida de Paulo, Paulo era um escriba, e Paulo então ele teve uma saúde muito forte, teologicamente falando, mas nós vimos que Paulo, ele defendeu sempre o querer de Deus. Quando ele estava errado, então perseguia os cristãos, ele próprio não sabia. E agora se levantam os falsos apóstolos, talvez por isso Paulo deu uma segurada dessa maneira. Só que aqui Paulo vem nos dizer agora, e nos mostrar, como eu vou ver na sequência, que Paulo então diz que estes homens eram falsos e ministros de Satanás. Então Paulo começa a abrir-se e mostrar a veracidade do querer dele. No versículo 29 diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Ou seja, ele chega a um ponto que ele diz então que ele também, além de tudo isso, ele tem que cuidar da igreja, que ele tinha começado, e dos cristãos que lá estavam. Mas o que ele temia é que esses cristãos que tinham ficado em Coríntio e que agora começaram a dar ouvidos para estes que agora se dizendo apóstolos, chegarem e começam a trazer a palavra diferente, da qual não é a palavra que o Evangelho mostra, ele então se preocupa, como ele vinha se ocupando nisso, ele se preocupa com os cristãos. E ele diz que aqueles que
caem na fraqueza, que eu não caia. E aqueles que então que caem agora a ser iludido por eles, que eu não fique bravo por isso, ou que eu não tome essa braveza por mim e vá contra eles. E daí então Paulo continua no versículo 31. O Deus e o Pai de nosso Jesus é eternamente bendito, sabe que não minto. Ou seja, Paulo, conhecedor e sabendo que ele já tinha no começo, porque quando ele fundou Coríntio, Paulo, Deus usou de muita misericórdia, muitos milagres aconteceram. Então eles tinham visto esses prodígios, essas maravilhas, através da vida de Paulo. E agora então chega esses homens e começa a pregar um evangelho que não é verdadeiro. Começa só a mostrar milagres, mas os milagres, entre aspas, de criação e não da veracidade bíblica. Porque, queridos, o que nós temos que ver e o que a igreja tem que contemplar é que milagres o diabo também faz. A Bíblia diz que o diabo faria milagres, prodígios, mas o verdadeiro milagre, o maior milagre, o milagre que nós temos que muito cuidar é o desprender, ou seja, a pessoa deixar de viver o eu e passar a viver a Cristo. O egocêntrico tem que morrer, o cristocêntrico tem que começar a aparecer. Então o que Paulo dizia assim, ó, chega alguém, como estava chegando lá os falsos, na igreja e recebe aquele milagre, sai cheio, sai eufórico, mas não permanece no milagre, ou seja, a sua vida continua enrolada, a sua vida continua atrapalhada e o seu pensamento continua com ele, ou seja, eu sei, eu faço, eu posso e eu me dirijo. Então, o milagre não veio de Deus, mas sim do inimigo, atrapalhando, então, a veracidade de Deus. Você vê? Nós temos que perceber isso, que tem pessoas que até começam bem, mas eles não caminham com Cristo. Eles caminham na sua solidificação. Um grande problema que Paulo enfrentava é que Paulo não queria mostrar o seu fortalecimento em Cristo e somente mostrava fraqueza em Cristo. Ele disse, eu me fortaleço na fraqueza. E Paulo vai começando agora a se irritar com isso. No versículo 32, Paulo diz, olha, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Paulo, o que ele vem mostrar aqui? Que não dependia dele. O que os apóstolos estavam mostrando, aqueles falsos mestres, que eles faziam a obra. Então você simplesmente recebia, guardava, ou seja, você paga para receber. E na verdade, o cristão ele não paga para receber. O cristão ele tem que receber de graça, porque se ele pagar para receber, não está correto. E esses apóstolos, eles começavam agora a cobrar de Paulo, porque Paulo estava levando vantagem com estes. E você, sempre que Deus, ele chama alguém, ele escolhe alguém, ele trabalha em alguém para fazer o seu querer, é o querer dele que tem que ser feito. Porque se nós não fizermos o querer dele e nós começarmos a fazer o nosso querer, a obra não permanece. Por isso que a Bíblia ela é enfática em mostrar que para podermos fazer alguma coisa para Deus, temos obras e fé. Fé e obras. Porque a obra sem a fé é morta. Como a fé sem a obra é morta. Isso quer dizer o quê? Deus deixou tudo pronto. Eu tenho que acreditar, como o nosso diácono falou, para que possa vir a acontecer. Porque se eu faço sem acreditar que comigo acontece, como é que eu posso querer que aconteça contigo? Então, nisso aqui, Paulo ele está mostrando assim, vocês estão dando ouvidos para uns calhordas que vieram agora, que chegaram agora e acham que abraçaram a causa e que estão corretos. Na verdade, quem está correto é Cristo. Quem pagou o preço foi Cristo. Eu não posso derrubar, ou muito menos fazer com que a tua vida seja mudada.
Não, o ser humano nunca vai mudar. Pode vir agora o maior bandido para a igreja e começar uma vida linda. Ele não muda. A raiz dele de bandido continua. Como ele se transformou naquela bandidagem, ele vai ter que se transformar numa nova pessoa. Mas a transformação não diz que ele mudou. Lá dentro, o velho homem continua. Por isso, o cuidado dele fica redobrado. Por isso, o nosso diácono Jusemar, com a vida desgraçada que teve, ele redobra o seu cuidado. Então, ele não pode pensar, eu mudei. Aí ele relaxa e o diabo toma ele. É isso que eu e você temos que entender. Nós somos imperfeitos, perfeito é Cristo, nós somos imperfeitos e sujeitos a cair. Por isso, nós temos que estar o tempo todo atento. Para aí. Isso aqui tem coisa que não me serve. Espera aí, dessa maneira não vai dar certo. Não, não é assim. Não foi assim que Cristo viveu. Por isso, quando você começa a querer ter um encontro com Cristo, o seu almanaque o que é? A Bíblia Sagrada. E qual é a sua tradição? A revelação divina. Você busca a Bíblia Sagrada, você se inteira dela, e daí então Deus começa a trabalhar. Não foi isso que Jesus perguntou para o homem? Se você poder crer, se você ter coragem de crer, se você tiver a sensibilidade de crer, será possível. Porque, como falou o nosso próprio diácono, o filho não escutava, era mudo, surdo, não tinha entendimento. Nós não temos entendimento da grandeza de Deus. Nós não conseguimos ver a grandeza de Deus. Por isso nós precisamos crer. Porque em crer, verá a glória de Deus. Esses apóstolos, eles pensavam que agora eles, com uma grande teologia, com grande entendimento, eles poderiam mudar a vida de alguém. E querido, amada irmã, eu não posso mudar a tua vida. Ninguém pode. Se o próprio pai biológico, se a própria mãe biológica não muda a vida de um filho, de uma filha, como que eu, como teu pastor, ou qualquer um outro que queira, vai mudar? Não. Essa função pertence ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem adentra na tua vida, quem entra no teu coração, quem penetra no teu entendimento, se deixares. Porque você nada pode. Porque, na verdade, este mundo é dominado pelo maligno. E o que se apresenta para ti são as maldades dos infernos. Este mundo é como se fosse um inferno ambulante. Você está num navio, você é uma pequena peça que lhe protege deste manto. A Bíblia diz que ao derredor estão toda a potestade maligna. Ao seu redor está o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem. Então o anjo do Senhor vai proteger você, se você o temer, ele lhe guarda. Caso contrário, nós vamos incorrer no erro de que pensamos que estamos libertos, estamos prontos, e daí então nós deixamos vazar a santidade, e vem o inimigo e traz mais 7 espíritos, que daí encontra a casa varrida e vai dominar a sua vida. E o seu estado, o estado daquele que agora chegou, vai ser pior do que anteriormente. Por isso, o cuidado primeiro nosso é de ver que Cristo permanece nas nossas decisões. Você não vai conhecer um fruto, uma árvore um fruto pela árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. Você chega lá, pega o fruto, comeu, puxa, que laranja boa. Aí você diz que o pé de laranja é da laranja boa. Mas você não vai olhar para a laranja e dizer, a laranja é boa, sem comer a laranja. Então, você tem que dar o fruto. Mas você tem que ter fé para ter a certeza que aqueles que lhe maldizem, aqueles que falam arrogantemente, aqueles que lhe dubriam e então vêm denegrir a sua imagem, não têm poder para tal acontecimento vir a tocar na sua vida e os outros olharem para você e dizer, esse aí não presta, porque tal falou dele. Agora, na verdade, quando este ou aquela falar isso aqui, é necessário que você não tenha o que temer. A Bíblia diz, Paulo mesmo diz, apresenta-te como um bom obreiro,
conhecedor da Escritura, que não tem o que temer. Você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. A revelação, ela vem pelo seu entendimento em buscar a face do Senhor. Se você não tiver condições de entender, busque alguém que possa lhe ensinar, para que você possa ter a revelação divina. E é isso que Paulo mostra no 33, ele diz: e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ou seja, o rei queria matá-lo, e ele fugiu num cesto. Isso nos mostra que eu e você nos enganamos. Nós pensamos que temos Cristo, que aceitamos a Cristo, e que agora nós estamos salvos de todos os problemas. Não. Nós vamos ver mais na frente que Paulo, ele agora chora porque ele tem um problema, um espinho na carne. O capítulo 12, no versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo, ele começa agora e vai contar aquilo que Deus fez na vida dele. Agora ele está escrevendo no ano 56 depois de Cristo, 14 de ano, no ano 42, onde ele estava em Antioquia, se não me foge. E ele então vai nos falar agora no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo aqui, ele vem nos falando algo que terceiro céu entendeu, e hoje podemos entender assim: o primeiro céu é até nas nuvens onde os pássaros andam, é considerado o primeiro céu. O segundo céu é onde estão o sol, a lua, as estrelas. E tem o terceiro céu, que é onde vive o Deus Todo-Poderoso e todos os anjos do Senhor. Então, eles contavam esses 3 céus que nós podemos contar hoje. Porque eu digo que eu tive o arrebatamento do Senhor e eu fui no primeiro céu, que era aqui nas nuvens. Um anjo de um lado me falava as coisas terrenas e o outro falava as coisas espirituais. Foi no momento da minha vida que eu estava em dificuldade de entender, quando a minha esposa está praticamente morrendo, e eu não conseguia entender por que eu jejuava tanto tempo, eu jejuei 10 meses, 28 dias, e não conseguia dar a vida para ela. Então os 2 anjos andaram comigo aqui, e eu via que era aqui nas nuvens. Então eu acredito nisso, no primeiro céu. E pela misericórdia de Deus eu tive outros então, que pude ver os outros céus. Irmãos, o mistério de Deus é mistério de Deus. Você não precisa saber este assunto, mas o que você precisa saber é isso que Paulo nos mostra agora, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e não tinha palavra para explicar. Eu lembro que numa desta vez que eu fui arrebatado, eu fui num certo lugar onde eu pude falar com um ser celestial, e quando eu voltei, isso eu sei que foi no corpo, porque quando eu voltei o meu corpo era uma pedra de gelo, e eu fiquei tão triste. Quando eu voltei, a minha esposa eu olhava para ela, estava como se estivesse curada. O meu filho Guilherme, que está na mídia, ele parecia que estava curado, e os 2 estavam praticamente mortos quando eu fui arrebatado. Ela já estava praticamente já nos últimos dias, e ele estava todo inchado, meu Deus. E quando eu olhei para eles, eles estavam felizes assim, e a tristeza me invadiu a minha alma. Sabe por quê, irmãos? Não existe alegria como no céu. Não existe explicação. Essa palavra que Paulo fala aqui, que não tem explicação, é isso. O céu não tem explicação, irmão. Lá não existe saudade, não existe mentira, não existe verdade, não existe separação, não existe isso, não existe aquilo. O que existe lá é adoração. Sabe aquele momento gostoso que você está só adorando? No sábado, quando nós estivemos aqui com a missionária Soraya, naquela adoração, aquele poder de Deus, o céu é além disso. Então não existe, irmãos, por que você nessa terra
Por que você nessa terra se prender a alguma coisa daqui, se lá tudo é alegria, mas é uma alegria que não tem explicação? Isso eu sinto na pele, e eu sei porque que o Paulo disse que não tinha como explicar. E não tem. Mas só vai descobrir isso, só vai poder só vai poder viver isso aqui quem realmente alcançar esta glória de Deus, ainda que seja no último momento. Sabe aquela pessoa quando está morrendo, olha, está vindo Jesus aí me buscar? Essa alegria, alguém de nós ainda pode sentir. Queridos, Deus, Ele nos escolheu para sermos um Cristo. Quando fala em cristão, quer dizer um pequeno Cristo. Ele nos escolheu para ser um Cristo, representante dele aqui. Mas para isso nós temos que falar igual a Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Mas aí é preciso nós testemunhar do grande amor. No versículo 4 diz, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, se não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Era ele. Mas por que ele disse que não dessa maneira aqui, de um homem assim me gloriarei? Porque ele estava dizendo, porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, e por mim, eu não posso repetir isso. Quem de nós pode garantir para ir para o céu? Eu tenho dito e você tem que ter certeza. Você não pode dizer que é salvo. Eu sou salvo, isso é errado, irmãos. Só quem é o Senhor. Lembram? O meu nome é Eu Sou. Eu estou salvo. Neste momento, eu me sinto salvo. Se eu partir agora, salvo. Mas amanhã eu não sei. Então você não pode dizer eu sou salvo. Você diz eu estou salvo. E a cada dia você está comprando um novo dia. Irmãos, é como se nós vendêssemos o almoço para comprar janta. É isso, nós estamos vendendo cada dia. A briga é terrível. Nós brigamos com Satanás dia e noite. Nós sabemos que os demônios, eles estão o tempo todo armando ciladas. Eles estão o tempo todo jogando dardos flamáveis. Mas nós nos defendemos com a força do Senhor. Por isso, irmãos, é necessário nós estarmos atentos ao querer de Deus. Para isso, os desígnios de Deus estão preparados em nossa vida. É preciso só nós caminhar na segurança do Senhor. No versículo 5, Paulo diz, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E no 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. Eu sempre digo e quero que você acredite, a maior pregação de um ser humano é quando ele prega, quando você olha para ele e diz, aí está o homem de Deus, aí está a mulher de Deus, nesse eu confio. Essa é a maior pregação. Não existe pregação tal. Porque quando você fala, às vezes nós escutamos alguém falando tão bonito, uma retórica linda, e faz uma explanação, na verdade tem uma vida podre, uma vida que os seus vizinhos o ridicularizam. Queridos, maior pregação, seja qual for ele, é o seu testemunho, é a sua vida, é alguém olhar, a família se orgulhar, os vizinhos lhe elogiar, e quem olhar, o abraçar. É verdade que muitos tentam denegrir, mas não vem a aprovação. E não vindo a aprovação, não vem a crucificação. Cristo, quando foi crucificado, irmãos, conseguiram provar que ele era errado. Mas quem o fez? Aqueles que assim o julgavam. Então, se você estiver julgando o seu irmão, você está fazendo o mesmo que aqueles infiéis fizeram. Mas quando você não julga, mas espera que Deus faça, então o verdadeiro juiz é Cristo. E Deus tocar, porque o inimigo só toca quando nós, então, damos brecha. No versículo 7 nos diz, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não
me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Paulo fala espinho na carne, nós podemos entender que Paulo estava dizendo, falando da sua fraqueza. 3 pontos nós podemos ver aqui. Na carne, pode ser uma enfermidade. Na carne, pode ser a tentação. Na carne, ainda pode ser uma derrota. Mas quando ele diz que fui esmurrado pelo mensageiro de Satanás, esmurrar fala de punho, de bater. Então ele deixa-se entender que ele se esmorece, que ele apanha, que ele sofre, para que os outros olhem para ele, vejam a alegria dele, a fortaleza dele, e ele não contenta, para que então a sua fraqueza fortaleça. Qual é a sua carne? A sua arrogância. Qual é a sua carne? É o seu orgulho. Qual é a sua carne? De pensar que pode tudo resolver. Mas quando ao contrário de você se amostra, mesmo olhando e sabendo que você tem razão, seja quem for, ele vai ter que dobrar, baixar a crista, como se diz lá fora, e ver que realmente ali existe um homem, que realmente ali existe uma mulher de Deus. Não esqueça, irmãos, homem de Deus e mulher de Deus é diferente de homem de Deus, ou seja, um homem usado por Deus e mulher usada por Deus. Nós temos que ver que a continuação dessa vida, irmãos, ela vai ter sempre alto e baixo, sempre ida e volta. Quando Paulo fala do espinho na carne, pode ser que ele tinha uma enfermidade, porque Paulo gostava muito de ler, e na idade chega a falta de vista. Ele podia ter também uma epilepsia, de ter um desmaio, como aquela vez que ele foi apedrejado, não chegou a morrer, deixaram ele como morto. Ou pode ser também que ele foi tentado, não cedeu, mas de alguma maneira chegou a se envergonhar. Na verdade, é que nós temos que entender que Deus usa os fracos para confundir os fortes, como usa os nécios para confundir os sábios. Mas Deus, irmãos, arranca dos seus filhos, arranca das suas filhas, o seu egoísmo, o seu entendimento, a sua arrogância na hora da fraqueza. Quando você está enfermo, quando olham para você e dizem, esse aí não aguenta um sopro, aí é que você se torna forte. Quando alguém diz, esse aí, coitado, não entende nada. Mas lembra quando disseram para Jesus, poxa, esse aí não é o filho de José, não é o carpinteiro? De onde que veio essa sabedoria dele? Aí você então simplesmente baixa a cabeça, olha para o céu e diz, olha, ele faz. Quando você não olhar para mim, quando você não olhar para o seu próximo, mas olhar o que está nele e poder ver, você vai confiar mais em Cristo. Cleopatra diz, I rest low, she Catherine, is your close than I. Que bom, irmão. Que bom, irmã. Que você possa olhar para o interior do seu irmão e se colocar na empatia. Dizer, puxa, meu irmão hoje está com problema. Por isso ele está me xingando. A minha irmã hoje está com dificuldade, por isso ela não está me entendendo. É aqui que se fortalece o Senhor na tua vida. Por isso, irmãos, deixe Deus trabalhar, porque Ele tem muito para nos dar. O versículo 7, que nos diz, e para que não me exalte pelas excelências da revelação, não 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para quem habite o poder em Cristo. No 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, das injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você busca mais a Deus é quando está em dificuldade? Você já parou para pensar que você, quando está com uma enfermidade, você para?
Diz a Salete que quando eu deu positivo Covid, ela que eu cheguei em casa assim, não sei se não queria assustar, mas cheguei meio que meio aéreo. Que você não sabe o que vai acontecer. Eu sou do grupo de risco. Pego esse problema, eu acho que eu não vou passar por ele. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós tem que ver que é nesta hora que Deus se fortalece em ti. Não é que você é diferente de alguém, mas é que você precisa ter a certeza em quem você confia. Quando Deus, Ele dá algo, Paulo disse assim, puxa, o mensageiro de Satanás me profetizou. Deus, passa, tira, faz alguma coisa por mim. Deus diz para ele, a minha graça te basta. O que Paulo entendeu? Eu estou com Deus. Eu não preciso de mais nada. Porque se eu partir agora, o que me espera é muito maior. Lembra quando ele estava saindo de Roma para ser decapitado? Ele disse, olha, combati um bom combate, encerrei a carreira. Agora o justo juiz está me esperando e com a coroa. Ou seja, você que está lutando, que está defendendo a causa de Cristo, você não pode fazer isso em sua honra, mas a honra é de Cristo. Não pode fazer porque você sabe, mas é porque Deus lhe deu esse direito. Não adianta de nada, irmão, eu me matar a estudar, me matar a buscar a face do Senhor, trabalhar de toda maneira, e agora então eu achar que eu sou bom no que faço. E na verdade, não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você desapareça. Lembra? Que ele cresça e eu desapareça. Eu não sou digno de amarrar nem as alpargas do pé dele, da sandália dele. Cristo quer, irmãos, que eu e você entendamos que nós não somos nada, mas que em Cristo tudo podemos. Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Ele estava dizendo o quê? Eu posso não ser nada, mas quem está comigo é tudo. Então por que eu vou ter medo de alguma coisa? Como disse, e qualquer um pode ver isso aqui. Nós não somos melhor que ninguém, por isso nós não nos gloriamos nisso. Não quer dizer que amanhã não possa vir me acontecer de novo, ou sei lá, ou coisa mais fácil. Mas hoje mesmo eu tive um problema no coração que pensei que não ia vencer, do nada. Como eu tenho problema, só 30% do meu coração funciona, eu posso de uma hora para outra me passar. Então nós temos que entender, de repente, um negócio igual esse Covid, que tenha esse problema que a gente não sabe, que muitos não vencem, no meu caso, de risco, não teria como vencer, de repente eu venço, e daí meu coração vem do nada. É assim que Cristo quer que você olhe para você. Quando vem o problema, quando vem a necessidade, quando vem a aflição, quando vem a dor, você tem que estar atento numa coisa, em quem que eu crio? Eu crio em mim? Eu estou aqui porque eu sou alguém? Ou porque eu creio que alguém é comigo? Queridos, a Bíblia, o próprio Cristo disse que este mundo jaz no maligno. Não é verdade? Se jaz no maligno, você chega lá no cemitério e você olha assim, aqui jaz Manuel José Tomé, o meu pai. Faz muito tempo que ele está lá. Por que jaz? Você tem que ver que este mundo jaz no maligno porque passou para ele aquilo que você deixou de ficar. Agora, tenha certeza de uma coisa, se você tomar posse deste mundo, nas causas de Cristo, o inimigo nunca vai tocar em você. Ele é espírito, por isso ele pode mais que você. Só que você tem o anjo do Senhor que acampa ao seu redor. Ele vai tocar se você tirar o anjo do Senhor, espantar o anjo do Senhor, cometer alguma besteira dele sair. Não quer dizer que você não vai ser tentado. Não quer dizer que você não vai ter enfermidade. Não quer dizer que você não vai ter necessidade. Não quer dizer que você não vai perder alguma vez. Agora a derrota, irmãos, não vai acontecer porque você está de cabeça erguida. Cristo Jesus morreu, pagou um preço muito alto para que você bata no peito e diga assim, eu tenho a proteção. Você vai ver que quando o povo do Egito estava
o povo judeu estava no Egito, os hebreus, o que aconteceu? Deus disse, diz para passar sangue na ombreira da porta. Aí eu pergunto para ti, eles eram o povo de Deus, as pragas não atingiam eles. Tinha acontecido as pragas e com eles estava tudo bem. E agora botar o sangue na boca, mas para quê? Primeiro, para você deixar de ser arrogante e obedecer. Segundo, porque tem que ter um simbolismo na sua vida. Eu sou crente. Crente, o maior crente que existe é Satanás. A Bíblia diz que ele crê e estremece. E muita gente batendo pelo... isso não pega em mim porque eu sou crente. Aquilo não acontece comigo, eu não sou crente. Quem te deu esse direito de dizer isso? Você pode ser alguém se Cristo estiver contigo. Mas para começar, você tem que obedecer às diretrizes. Por isso é preciso você conhecer a Bíblia e viver segundo a luz da Bíblia. Se aqueles que estavam lá não colocassem sangue na ombreira da porta, o destruidor passava na frente, não via o sangue, ele entrava. Mas espera aí, o anjo do Senhor, o próprio Deus, sei lá, o Cristo, ele não sabe quem é salvo, não é? Sabe, mas ele quer ver se você é humilde para obedecer. Tem muito cristão que pensa que bate no peito e diz, porque eu me batizei, porque eu sou dizimista, porque isso, por aquilo, e pode desaforar, pode fazer o que quer. Não! Se você não obedecer, se eu não obedecer, Cristo não é comigo. Irmãos, Cristo morreu numa cruz, sendo humilhado, ultrajado, para que eu seja arrogante e dizer, não, eu posso. Não pode nada, eu não posso nada, só quem pode é Cristo. Mas para poder com Cristo, tem que obedecer. Uma criança vai para a escola para aprender o ABCD. Nós viemos para a igreja para aprender a obedecer. Tem muitos que pensam que pode. O que eu posso? O que eu posso? Eu lembro que eu não sabia, quando eu tive esse problema do coração, foi lá na igreja da Roça Grande, estava orando ali. Eu fazia cada igreja um dia de oração, ficar em consagração, e me deu esse problema. Eu vou saber? Vou no postinho, deu um infarto. Vou para o hospital, fui encaminhado lá para Tubarão, cheguei lá, um médico, pega e não deixa nem eu sair de lá, não sei o quê, porque não podia pegar nada. Daqui um pouco vai ver, meu exame não deu, meu exame hoje para dar alguma coisa eu tenho que fazer um cateterismo, porque é interno, o problema é uma artéria que passa dentro do músculo, então não tem o que fazer. Mas até então, tinha estourado tudo. Deus precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele precisa é que nós mostramos o Evangelho, e para isso nós precisamos ser obedientes a palavra de Deus. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade, Ele sempre suprirá, porque Ele tem condições para isso. Mas eu e você, carne e sangue, somos simplesmente pó. E tenha certeza, viemos do pó e ao pó voltaremos. Agora, jamais alguém vai poder criar o pó. Você já viu? Já pensou nisso? A ciência está tão grande que hoje ela cria o homem. Ela pega o esperma do homem, coloca lá no ventre da mulher e faz um homem. Ou até dizem alguém que eles fazem um clone. Mas eu quero ver eles criar o pó. A matéria-prima ninguém cria. Ninguém vai te criar. Nunca acredite que você muda. Nunca pense que você é um super-homem. Nunca fica nesse lugar, porque eu conheço a Bíblia, porque eu jejuo, porque eu oro, porque em mim Satanás não toca. Isso é mentira de Satanás. Você não muda. Você nasceu homem, vai ficar homem até morrer. Você nasceu mulher, vai ficar mulher até morrer. Esse negócio aí, as outras coisas aí, cada um na sua. Mas querido, tenha certeza de uma coisa, eu quero ver alguém criar o pó. Criar o barro, matéria-prima ninguém cria. Você é o que você foi gerado
e até a sua morte será isso. Agora, se contente em ter Cristo que possa fazer você andar com Ele. Porque para ir para o céu, precisa ter Cristo. E para ter Cristo, precisa você se render aos pés dEle. Creia que Cristo Jesus, Ele pagou um preço, foi por ti. Somente por ti. Tem muitos que olham para aquele lá, a Bíblia diz, não tenha ciúme do ímpio, porque ele tem muita coisa. Não tenha ciúme do ímpio, porque ele tem muita coisa. Você tem que entender que aquilo que você tem, abrace a causa e diz, isso Deus me deu. Sabe por quê? Se você tem uma esposa, foi Deus que deu. Tem um filho, foi Deus que deu. Se você tem uma roupa, foi Deus que deu. Se você toma um remédio, foi Deus que deu. Se você tem uma doença, foi Deus que deu, porque já podia ter lhe matado, tirado da terra. E muitos querem sempre mais e nunca agradecem pelo que tem. Queridos, Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Mas Deus é justiça. Muitas vezes você tem uma perna só, graças a Deus que aqui todos têm duas. Mas tem gente que tem uma perna só e não pode reclamar de ter uma, porque tem outro que não tem nenhuma. Tem gente que tem uma doença, eu tenho que ficar todo dia. Eu tomava um monte assim de remédio lá, de comprimido de coisa. Não tinha por que reclamar. Hoje, graças a Deus, não tomo isso tudo, mas assim, quantos partem? Aí vem me dizendo, o Covid leva a pessoa de idade, é para isso. De vez em quando nós vimos pessoas aí novas, né, como a gente tem. Se Deus, irmãos, se Deus fizesse acepção de pessoa, Ele dizia, tu vai nascer e quando tiver 100 anos tu vai morrer. Mas Deus, irmãos, não faz acepção de pessoa. E tem gente que fala isso de boca cheia, Deus não faz acepção de pessoa. Aí pensa porque é um bonitinho, outro é feinho, um é rico, outro é pobre, que faz, não, é que Deus disse que o direito é para todos. Todos têm o mesmo direito, você pode morrer a qualquer minuto, a qualquer instante. Satanás pode ceifar a sua vida, porque a Bíblia diz que o justo prolonga os seus dias, mas o tolo adianta a sua morte. Seja justo no querer de Deus. Permaneça na presença de Deus. Mas para isso, irmãos, tem que deixar de ser arrogante, tem que baixar a cabeça assim, eu nada sou, nada posso, nada tenho. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E daí realmente deixa Ele. Porque tem muitos que dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Tem comidinha, tem casinha, tem um aquecedorzinho, tem uma condução. Aí não olha para aquele que não tem nenhuma bicicleta, que não tem a comida, que a mulher o traiu, ou que o marido a traiu. Aí não olha para aquele que está lá, aquilo que foi dito aqui, tive doente e não me visitasse, tive frio e não me desse uma roupa, fui estrangeiro e não me agasalhasse. Nós só queremos. E ainda tem gente que tem a simplicidade de dizer, eu tenho porque eu trabalhei, ó. Eu conheci um camarada que dizia assim, ó, hospital, cemitério, está com o pé no inferno por causa disso. Irmãos, todos são igual perante Cristo. A acepção de que Deus não faz acepção é tudo do mesmo jeito. Não reclama, mas clama a mim. 33:3 Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei. Dar-te-ei, te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vamos colocar de pés. Shalo astrodik, pattern, choponder, telfashai. I used to bring in decorations, April hot kefas, mais. Estás aqui nesta noite, filho meu, porque eu tinha algo para te falar. Creia somente, verás a minha glória. Se baixares a tua cabeça e aceitar a situação do momento, porque hei de te colocar mais problema, mais dificuldade, para que despertes e veja que eu sou o teu Deus, e que eu farei segundo a minha vontade, se aceitares as minhas condições, assim diz o Senhor. Pai. Eu te agradeço, Senhor, por estas vidas que aqui estão, Pai. Que o coração deles possa se abrir, Pai.
receber essa mensagem e guardar, Pai, no seu coração para não pecar contra Ti. Agora então, amado Mestre, eu peço que o Senhor faça a sua vontade em cada vida que aqui está. Ao retornar para o seu lar, esteja regozijando na sua presença. E que entenda, Senhor, que Tu é que fazes, Tu é que pode, Tu és que tem, porque o próprio ar que respiramos depende de Ti. Então, Pai, que nesta noite, estes que aqui estão, aceite o problema, aceite a dificuldade, aceite a enfermidade e aceite que nada pode, se não for através de Ti, Pai. Portanto, Pai, guarde-os, leve-os a salvo e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo.